Boa noite a todos. Estamos aqui em mais um Simplifique com a TCD e hoje conversando sobre a tireoide. E vamos aguardar alguns minutinhos e já vamos começar, né? O nosso assunto de hoje é tireoide. Muitos alunos pediram para que eu fale um pouquinho sobre a tireoide, né? E como que a TCD pode ajudá-los, né? Eu só vou arrumar aqui um pouquinho que tá complicado. Como que a TCD pode ajudá-los a resolver problemas na nossa tireoide, tá? Então, eu vou começar com vocês conversando o seguinte. Há muito tempo atrás eu fui operada da hipófise em São Paulo e quando nós chegamos em casa, a minha mãe foi detectada que ela pegou no hospital um vírus na tireoide. E na época, o único tratamento era corticoide. E a minha mãe era alérgica a corticoide. Só perguntando, Tony, você tá me escutando? Tá tudo bem? Você tá conseguindo me escutar? Só para saber, senão eu vou sair e vou entrar novamente. Maria, tudo bem? Vocês estão me escutando? Tudo perfeito, beleza, obrigada. Então, quando ela chegou em Ponta Grossa, ela pegou um vírus, ficou com uma tireoidite e o único remédio que tinha era corticoide, só que a minha mãe era alérgica a corticoide. Então, para vocês terem ideia, ela teve até, por estar tomando corticoide, síndrome de Cushing. Eu e meu pai tínhamos que virá-la na cama, né? O corpo inteiro inchado e os braços e as pernas bem fininhas. Isso é a síndrome de Cushing. Depois ela conseguiu, graças a Deus, um médico em Ribeirão Preto que conseguiu fazer ela passar pelo corticoide, né? E sem dar nenhum efeito, mas ela precisou tomar durante um ano, né? E tem uma coisa muito interessante, que eu conheço isso há algum tempo, quando eu fui num congresso em Curitiba de medicina complementar. Lá tinha um médico, ele já é falecido hoje, e ele foi dar uma palestra e ele falou muito sobre o TSH. Na época, para vocês terem ideia, na época ele já falava que o TSH acima de 3,5 já era um hipotireoidismo subclínico e já precisava tratar. Agora, vocês imaginam os TSHs que eu tenho pego aqui no consultório, em torno de 5, 6, 7, e os médicos não querem medicar. Porque o nível de laboratório é até 6 o TSH normal, e não é. Porque você já começa a ter os sintomas de um hipotireoidismo subclínico e nós precisamos tratar. Nós vamos falar depois da TCD, depois dos cristais, tá? Então, eu tenho algumas coisas que eu deixei anotada para falar para vocês, para não esquecer. O TSH
ultrassensível é um exame de sangue utilizado para detectar alterações nos níveis de hormônio da tireoide, tá? Esse hormônio é produzido na hipófise, uma importante glândula localizada no cérebro, estimulando a produção de hormônios do T3 e do T4 para a tireoide, ok? Então, prestem atenção nos níveis de TSH. Hoje, eu tenho uma médica aqui em Ponta Grossa, uma endócrino, que ela também fala isso, que acima de 3,5 nós já temos um hipotiroidismo subclínico, tá? Seguinte, o hipotiroidismo é o nome da síndrome relacionada à redução dos níveis circulantes de hormônio da tireoide, enquanto a tiroidite de Hashimoto é uma das causas do hipotiroidismo. Nesse caso, é uma doença autoimune que leva à destruição da tireoide por anticorpos produzidos pelo mesmo paciente. Então, todos os problemas da tireoide são doenças autoimunes, porque ela vai lá e come, né? E eu também vi uma coisa aqui num outro site que eu achei muito interessante, que eu vou ler para vocês. Inicialmente, a inflamação da tireoide provoca uma ruptura que resulta no excesso de hormônios da tireoide, que é o hipertiroidismo, Ao longo do tempo, a inflamação impede a tireoide de produzir hormônios suficientes, dando o hipotiroidismo. Isso é a tiroidite de Hashimoto. Olha que interessante, né? Como que é a crise do hipotiroidismo? Ela é causada por deficiência do hormônio tiroidiano. Os sintomas são intolerância ao frio, fadiga e um pouquinho de ganho de peso. Os sinais podem ser aparência facial típica, fala lenta e rouca e a pele totalmente seca. E o diagnóstico vem através do TSH, do exame do T3 e do T4 livre. Quais mais sintomas nós temos no hipotiroidismo? Queda de cabelo, que a gente já falou, sonolência, intolerância ao frio, depressão, pele seca, fadiga, falta de energia e letargia, um pouco de ganho de peso, dor muscular e dor nas articulações. Gente, o primeiro exame que nós precisamos pedir ao nosso paciente hoje é um hemograma completo, tá? T3, T4 livre, TSH, vitamina D3 e vitamina B12. Porque na falta de vitamina B12 nós também temos a fadiga, tá bom? E aí, falando um pouquinho agora sobre o hipertiroidismo, podem ocorrer perda de apetite, intolerância a temperaturas quentes, ao contrário do hipo, intestino solto, fraqueza nos músculos, queda de cabelo também, perda de cálcio nos ossos, aumento do volume tiroidiano, ou seja, no hipertiroidismo começa-se o bócio, tá? Insônia e perda de peso, tá bom? E também perda de massa muscular,
tá? E o hipertiroidismo é a produção em excesso do hormônio da tiroxina, ok? Então eu deixei tudo anotadinho para não esquecer de nada. Também, nós estamos falando do hipertiroidismo, né? Batimentos cardíacos rápidos ou irregulares, sudorese, irritabilidade, embora os idosos não costumem apresentar esses sintomas. Fome em excesso, a gente já falou que intolerância ao calor, sudorese excessiva, palpitações, dificuldade em adormecer ou insônia, a menstruação é curta, leve ou irregular, no comportamento, hiperatividade ou irritabilidade, no humor, mudanças de humor ou nervosismos, nos olhos, protusão anormal dos olhos, os olhos inchados. Gente, é característico as pessoas que têm problema de tireoide. O olho fica muito inchado, ele fica para fora, as bolsas são enormes. Também é normal diarreia no hiper, ejaculação precoce, fraqueza muscular, pele quente, perda de peso e tremores, tá? Então, isso é um pouquinho em que nós falamos sobre a tireoide no hipotiroidismo e no hipertiroidismo, tá? A live vai ficar gravada para vocês e agora nós vamos falar sobre o quê? Sobre como nós podemos ajudar o nosso paciente através da auriculoterapia e através da TCD. Gente, desculpa o barulho, mas as pessoas, eles não têm desconfiômetro, né? O som tá super alto. Bem, gente, nós não temos TCD para a tireoide. Nós não temos medidas para fazer para tratar um paciente nosso com problemas de tireoide. Mas nós temos um tratamento que todos os nossos alunos acompanham, onde nós trabalhamos com os cristais na própria tireoide. Fazendo o quê? Cercando o dragão com os cristais, tá? E nós temos 4 etapas no nosso curso. A única etapa que eu posso conversar com vocês é cercar o dragão. As outras vocês não vão entender, então realmente é do nosso curso. São gráficos em que a gente coloca na tireoide, tá? Eu tenho pacientes que estavam com bócio, início de bócio, e cercando o dragão com a tireoide na semana seguinte não tinha mais. E os exames estavam voltando ao normal. Tá? Então, os cristais programados, principalmente os cristais Coraza programados, eles são maravilhosos, tá? Porque até o exame pode voltar, pode melhorar assim como na diabetes, só que nós, por exemplo, numa diabetes, nós não podemos deixar de tomar os remédios. E num problema de tireoide, muito menos ainda. Mas nós podemos controlar a dosagem do hormônio tireoidiano através dos exames. Às vezes, você baixando o remédio, até melhor. Mas isso vocês têm que estar
em contato com o paciente, o paciente de vocês em contato com a médica, tá? O que eu poderia fazer mais na aurículo? Nós podemos fazer a nossa harmonização emocional, tá? Nós podemos fazer abrindo com Xemen, rim simpático. Qual é o meridiano que passa aqui? VC, né? Nós temos o ponto do VC na aurículo para desbloquear o meridiano, tá? O ponto da tireoide que nós temos na aurículo, né? Podemos colocar pontos anti-inflamatórios se ela não estiver bem, ok? Então, isso que a gente pode fazer através da TCD e através da aurículo com os cristais programados. Que pontos sistêmicos vocês poderiam usar? VC22, VC23, o E8, o E8 não, desculpa, o E9, né? O R27, o VC12, o IG4 é um ponto maravilhoso também, tá bom? Eu acho que é isso, mas assim, as experiências que eu tenho em cercar o dragão na tireoide, gente, é maravilhosa. Esse aluno meu tinha um pouquinho de bócio e começou a desaparecer, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode perguntar. Vamos deixar a live gravada no Instagram e a live no YouTube também, tá? Então, acho que é isso aí, pessoal, tá? Deixei tudo escritinho para não deixar passar nada, né? E se atentem, por favor, se atentem ao TSH. Deu 4, pede para o médico, conversa com o médico, porque já é um hipotiroidismo subclínico. Gente, e nós precisamos da anamnese. Eu acabei de passar os sintomas do hipo e do hipertiroidismo. Então, você fazendo uma anamnese, você já sabe se precisa entrar com medicamentos, tá? A TCD não é um milagre, mas nós podemos ajudar os médicos também com a nossa técnica, ok? Um beijo no coração de vocês e até quinta no nosso café com a TCD. Deus abençoe.